sou Veri Fragoso, criadora do método Doces Inesquecíveis, e eu ajudo confeiteiras como você a se tornarem inesquecíveis. Mas o que é uma confeiteira inesquecível? É uma confeiteira referência de mercado, reconhecida na sua região, não pelos preços baixos que pratica, e sim pela sua qualidade, que faz doces inesquecíveis e que fatura pelo menos R$ 12.000 por mês com doces finos. Como assim, Veri? É isso mesmo que você ouviu. E o mais louco de tudo é que eu vou te ensinar como fazer isso. E claro, você vai conseguir, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então, deixa eu te contar para quem que a gente criou essa série de vídeos. Essa série de vídeos foi criada pensando em 3 perfis de pessoas e é muito importante que você verifique se você faz parte desse grupo de pessoas. Afinal de contas, um princípio de vida que eu tenho é o seguinte: eu não quero fazer você perder o seu tempo com coisas que talvez para você não venham a te ajudar. E assim, eu sei que a tua vida é muito corrida. Então, vamos ver se você faz parte desse grupo de pessoas que para quem essa série de vídeos foi desenhada e estruturada para que realmente faça efeito na sua vida. Então, se você é uma confeiteira, ama o que faz, mas está meio frustrada porque não consegue ver resultado aí financeiro do seu trabalho. Agora, se você é uma confeiteira amadora, faz doces para a família, todo mundo gosta, e você tá em fase aí talvez de transição de carreira ou buscando uma nova oportunidade na sua vida, esse vídeo ele é para você. E tem um terceiro perfil de pessoas que eu gostaria de falar, caso você seja uma pessoa que nunca quebrou um ovo na vida, mas quer aprender a trabalhar do zero, uma nova profissão, trilhar um novo caminho. E eu preciso te dizer que eu me enquadrava neste perfil quando eu comecei há 12 anos atrás. Então, se você faz parte desses 3 grupos, você é meu convidado para ficar comigo ao longo dessas 3 aulas que iremos disponibilizar para vocês. Agora, tem um certo grupo de pessoas para quem esses vídeos não foram feitos. Então eu preciso te alertar desde já, caso você seja uma dessas pessoas, aí você pode se retirar, continuar vendo as minhas lives, vou continuar sendo sua amiga, mas talvez para essa série de vídeos não seja o caso de você gastar aí seu precioso tempo, tá bom? Então, caso você não queira trabalhar com confeitaria, aqui não é o seu lugar. Caso você seja uma pessoa que não é comprometida, você também não está no vídeo certo. E se você é uma pessoa que espera resultados imediatos na sua vida, aqui também não é o seu lugar. E por que que eu te digo tudo isso? Porque eu vou te ensinar ao longo dessa série de vídeos a trabalhar com um grande mercado, que é o mercado de eventos. E olha só, as pessoas quando realizam um evento, muitas vezes elas sonham com esse evento desde muito tempo. É um grande sonho que se realiza, grandes responsabilidades vêm com grandes comprometimentos. Então eu procuro uma confeiteira que seja realmente comprometida para poder trabalhar com esse nicho de mercado, né? Agora, não espere que isso vai ser rápido, isso não será rápido. Pode levar aí até 1 ano, talvez até um pouquinho menos, um pouquinho mais, para que você tenha eventos todos os finais de semana. É um processo que vamos trilhar juntos, mas que não é uma coisa que vai acontecer de uma semana para outra. Agora, te garanto que resultados, seguindo o que a gente vai aprender nessa série de vídeos, você terá, com toda certeza. E se você decidiu ficar aqui comigo, ótimo! Que bom, eu fico muito feliz e eu quero começar te falando sobre uma pergunta que eu abri lá na minha caixinha de perguntas no meu Instagram, que eu abro quase que diariamente, e essas perguntas foram destinadas para falar um pouquinho sobre o mercado de eventos. Dá uma olhadinha aí! É impossível entrar no mercado de eventos da minha cidade. O cliente sempre escolhe a opção mais barata.
Eu posso te dizer com segurança que essas duas afirmações estão totalmente erradas. Ó, eu vou te provar isso ao longo dessa nossa aula e de quebra eu vou quebrar alguns paradigmas para você a respeito da receita dos seus doces. Olha só, o seu brigadeiro tem açucarado, você tem tido problema com acertar o ponto da receita dos docinhos, a gente vai resolver de vez esses problemas ao longo dessas aulas. Mas antes eu quero fazer o seguinte, eu quero te contar um pouquinho aí da minha história, né? Afinal de contas, quem sou eu para vir aqui poder conversar com você e te passar um pouquinho da minha experiência, da onde eu vim, vou te contar tudo isso já, mas ó, fica aí, eu te prometo que não vai ter aquela coisa piegas, história hiper longa, onde fala da vida da pessoa, muito embora eu acho que até tem alguma relevância aí para você aprender algumas coisas, mas não é o foco aqui. Eu quero te contar um pouco da minha jornada, para que você saiba o que eu fiz ao longo desses 12 anos que me colocaram como uma das confeiteiras mais reconhecidas da cidade de Curitiba, no Paraná, e também o que aconteceu de errado que eu cheguei a falir, mesmo sendo uma confeiteira reconhecida. Que loucura, né? Então, vou te contar. Bom, basicamente eu já me apresentei. Meu nome é Veri Fragoso, né? Na verdade, Veri vem de Veridiana. Mas eu achava que Veridiana Fragoso ia ficar meio grande, no termos comerciais mesmo falando. E todo mundo sempre me chamava de Veri. Mas ó, você pode me chamar de Veri, Veri, Veri. Tá tudo ótimo. Qualquer um desses nomes eu fico feliz e entendo e sai tudo certo pra mim, tá? Agora deixa eu te dizer o seguinte, eu caí de paraquedas no mercado de doces para eventos, de paraquedas mesmo, tá? Eu sou advogada, eu larguei o direito para trabalhar com a confeitaria e é isso que eu quero te contar, como foi essa transição de carreira. Eu me formei em Direito no ano de 2005 na Universidade de Curitiba, que é uma das universidades de direito mais renomadas do país. Bom, hoje em dia eu não sei, mas quando eu me formei era, tá? Eu me formei no ano de 2005, a festa de formatura foi em janeiro de 2006. Logo eu já comecei a trabalhar, aquela coisa, advogada recém-formada, vontade de fazer tudo. Ó, e se você quiser conferir se eu tô falando a verdade, procura lá. OAB 41462 está cancelada. Quem cancela a OAB? A confeiteira que hoje fatura mais do que teria faturado como advogada. E eu vou te contar esse caminho. Agora, não foi fácil, tá? Não foi fácil. Primeiro, a decisão de fazer a transição de carreira e poder fazer algo que talvez me gerasse prazer. Eu não sei se você já teve essa sensação de que talvez trabalhar com algo que a gente ama não faz sentido ganhar dinheiro, né? Eu tinha um pouco de medo em relação a isso e um pouco também de preconceito. Achava que talvez a gente só pudesse ganhar dinheiro com trabalhos burocráticos e chatos e difíceis e na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Também o que aconteceu comigo aí durante esse período, né? Eu queria muito investir em alguma coisa que envolvesse doces, mas não porque eu sabia trabalhar com doce, não. Eu não sabia quebrar um ovo. Só que eu gostava de comer, né? Então eu queria juntar o útil ao agradável. E eu sabia que eu tinha talento para vender doces. Por que eu sabia disso? Porque já há alguns anos, pelo menos uns 4 ou 5 anos, eu auxiliava minha mãe na época de Páscoa. E durante a faculdade eu era a menina do pão de mel. Eu estava sempre com a minha sacolinha vendendo pão de mel. Então eu gostava muito de vender doces, assim, porque é fácil você vender algo que você ama, né? Então uma coisa é eu vender um doce e falar assim, ó, toma aqui um brigadeiro, né? Outra coisa é eu falar assim, ai, prova, é o melhor, né? É outra situação. Então, eu realmente, como eu gostava muito de doces, eu sabia que eu tinha esse talento para vender doces. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer com um doce na vida, sendo que eu não sabia realmente quebrar um ovo, por comodismo mesmo, eu morava com a mãe fazia tudo em casa, eu não precisava fazer, chegava o almoço, estava pronto, né? Então, assim, eu não tinha muita vontade de ir atrás e achava também que eu não tinha talento, eu achava que eu não tinha capacidade de fazer as coisas, porque a minha mãe era perfeita. Ela é perfeita até hoje, né? Ela vai continuar sendo pro resto da vida. E aí eu falei, caramba, né? Minha mãe faz tudo tão perfeitamente bem que eu acho que eu nunca vou chegar nem aos pés dela. De fato, eu acho que ainda não cheguei. Ela disse que eu já até passei ela, mas eu acho que a minha mãe tá lá no alto do pedestal dela lá, porque ela realmente é o máximo. Só que daí o que aconteceu? Eu falei, bom, preciso trabalhar com doce.
Só que tinha um pequeno problema no meio do caminho. Eu não tinha dinheiro. Então, assim, eu não tinha dinheiro, eu não tinha padrinho, eu não sabia quebrar um ovo, eu não entendia nada de gestão. Ou seja, eu tava num problema muito sério, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui atrás de tentar descobrir uma forma de abrir uma empresa que envolvesse doces, enfim, e descobri que eu não ia poder fazer isso. Não tinha nome sujo, mas eu também não tinha nome. O meu crédito de banco era tipo R$500. Era tudo que o Banco Real, que era o banco que eu tinha, me dava naquela época, que era uma conta universitária. Eu não ia conseguir fazer nada com aquele dinheiro que eu tinha acesso. Meu pai estava num momento financeiro bem complicado da vida, então ele também não tinha nem para me emprestar, nem o nome, nem o dinheiro. Resultado, não tinha jeito. Cheguei para minha mãe e falei, vamos fazer Páscoa? Esse era o ano de 2008. A gente fez a Páscoa, na verdade, quando eu digo a gente, foi a minha mãe, ela fez os chocolates e eu fiz a parte de vendas. A gente levantou algum dinheiro e eu passei a ter R$3.000. R$3.000 no bolso era meu dinheiro para poder começar algum negócio que envolvesse doces. E até então, gente, eu não estou falando de doces finos, eu estou falando de doces de um modo geral. Por quê? Porque eu não sabia, eu nem conhecia o mercado de doces finos, tá? Então, pra mim, eu tava pensando nos pães de mel que a gente fazia, eu tava pensando nos ovos de Páscoa, mas daí tinha acabado a Páscoa, não fazia muito sentido vender. E eu tava muito perdida, sem saber o que fazer dentro desse mercado. E eu falo que acho que Deus às vezes faz o caminho certo, eu não sei se você acredita, se não acredita, energia, alguma coisa aconteceu. E de fato, uma amiga da minha mãe ligou para ela num certo dia. Falou assim, Maria, você não faria os doces da festa da minha filha, Luciana? E a minha mãe falou, não faria. De cara, minha mãe negou. Desligou o telefone e a gente ficou conversando. Eu falei, mãe, quem que era? Ela falou, era a Fátima. Ela queria saber se a gente faria os doces da festa da Luciana. Eu falei que não faria. Aí eu falei pra ela, mãe, mas doces de casamento? E eu costumo brincar que nesse dia a gente foi abençoada, porque eu me lembro daqueles segundos de silêncio que precedem a maior decisão das nossas vidas, né? Engraçado que eu não me lembro de muitas coisas daquela época, mas aquele momento eu me lembro até da sensação da gente ficar se olhando alguns segundos, emocionadas e pensando, caramba, doce de casamento? E foram 3 segundos, mas eu tenho certeza que na cabeça dela fez sentido, na minha fez sentido, era como se fosse assim, era como se encaixasse. Era como se de repente tudo que a gente trabalhou fosse para aquele momento. E chega até a me emocionar, porque foi muito legal mesmo. E aí o que aconteceu? A minha mãe falou que não, já tinha dito não, e a gente ficou com aquilo na cabeça e fomos atrás de descobrir se existia algum curso de doces finos. Na verdade, a gente não sabia nem se as pessoas ainda casavam, né? Será que as pessoas ainda fazem festa? Será que a gente não tinha uma vida social ativa? A gente era meio bicho do mato, assim, sabe? A gente não ia nas festas, a gente não ia em jantares, a gente não tinha uma vida social, amigos que pudessem nos levar a eventos só. Então a gente não sabia mesmo se as pessoas casavam e faziam festa. Mas tá bom, vamos nos informar. E a gente foi atrás de um primeiro curso de doces, a gente fez esse primeiro curso de doces. Eu falo, gente, mas foi tudo a minha mãe, eu paguei e ela fez, porque eu não quebrava, pois é, um ovo, né? Então era complicado pra mim, eu tinha muita insegurança dentro de mim pra poder entrar nesse mercado. Mas eu tinha que, no mínimo, arriscar e investir na pessoa que eu mais confiava na face da terra, que é a minha mãe. E aí, beleza, fomos lá, paguei o curso, minha mãe fez as aulas, voltou cheia de ideias, a gente praticou, testou algumas receitas e tiramos foto, enfim. E foi assim que a gente falou, caramba, agora vai fazer casamento. Eu fiz um curso de bolo logo em seguida, daí eu mesma, tá? Minha mãe me empurrou, falou assim, vai. Eu falei, oh meu Deus, tá bom, eu vou, né? E eu fiz um curso de bolos achando que eu não conseguiria fazer nada e me destaquei como a melhor aluna da turma. E foi muito legal porque eu nunca tinha imaginado que eu pudesse ter um talento tão grande dentro de mim. Feito tudo isso, a gente falou, não, então tá, acho que casamento é uma boa ideia. E agora, José? Porque assim, uma vez que você faz um curso de doces, e tem muitos cursos de doces Brasil afora, ninguém te mostra o caminho das pedras. E a gente não sabia. Assim como você que está me assistindo provavelmente também não sabe qual é o caminho das pedras para poder atingir aquele cliente que é tão importante, que é a noiva, ou a formatura, ou a bodas,
Enfim, mas é um cliente que vai fazer um evento especial. Aonde está esse cliente? Como eu chego nesse cliente? E aí, novamente, a mão de Deus veio e ele mandou a Luciana, a noiva, que a gente já tinha dispensado, nos procurar novamente, sem ela nem imaginar que a gente tinha feito um curso de doces finos. E aí ela ligou e falou, por favor, você não pode me atender? Porque eu tinha fechado com uma confeiteira, eu não consegui pagar no dia a entrada. Quando eu fui pagar, ela falou que não podia mais receber porque ela já tinha fechado outro contrato e eu tô na mão. E aí a gente podia dizer sim, a gente consegue. Então fica essa grande lição, né? Que sorte, sorte não. Sorte é a oportunidade com a preparação, né? Sim, teve oportunidade. A oportunidade faz parte da sorte. Mas a oportunidade já tinha aparecido antes, a gente tinha negado. Então até ali não tinha sido sorte. Mas uma vez que a gente se preparou, agora a gente podia dizer sim, agora a gente teve sorte. Porque a sorte é a oportunidade com a preparação e estávamos preparadas para atender a festa número 1. Isso aconteceu no ano de 2008, mais precisamente no dia 31 de outubro de 2008, uma sexta-feira, num restaurante aqui de Curitiba chamado Veneza, para 100 convidados. Eu nunca vou me esquecer dessa festa, pra gente foi uma festa muito importante, foi afinal de contas a nossa porta de entrada dentro do mercado de eventos. Mas aí começamos a ter novos desafios. A partir dali eu tive que descobrir como trilhar um caminho para conseguir atingir outras festas, porque a primeira meio que tinha que vindo assim fácil, né? E agora, como que eu conseguiria fechar um segundo, um terceiro, um quarto casamento? Então eu comecei a desenvolver estratégias de venda e de marketing que eu fui aperfeiçoando ao longo dos meus 12 anos de negócio. E eu posso te dizer, a facilidade que eu achava que eu tinha para vender, de fato, eu tinha, mas eu consegui organizar isso de forma que fosse fácil para mim ou para as pessoas que viessem a trabalhar comigo. Então, ao longo desses anos, eu tive algumas vendedoras que trabalharam comigo e todas elas vendiam com excelência, utilizando as técnicas que hoje eu uso para atender os meus clientes. Hoje e já há algum tempo, né? E essas técnicas foram sendo aperfeiçoadas mês a mês, dia a dia, sempre buscando um melhor aproveitamento das nossas vendas. E aí eu comecei a crescer. Comecei a contratar gente, saímos de casa, ficou pequeno, alugamos um segundo espaço, ficou pequeno, alugamos um terceiro espaço, o espaço era excelente, era grande, a gente podia se organizar, a gente tinha uma equipe, de repente eu tinha 8, 10 pessoas trabalhando comigo, eu comecei a faturar muito bem, chegou um momento que eu estava faturando 100 mil reais por mês, e isso parece ser o mundo dos sonhos, só que tinha um problema. Eu tinha falhado em alguns pontos da minha gestão. O principal ponto que eu falei da minha gestão foi que eu recebia muito tempo antes. Isso é normal, tá? Não foi falha minha. A falha minha foi que eu recebia muito tempo antes, mas as festas aconteciam muito tempo depois. Eu tinha muitas festas acumuladas em um único mês. E aí, na hora de realizar esses eventos, eu precisava de um alto caixa. Quando eu precisava de um alto caixa, eu não podia vender. Por que eu não podia vender? Porque eu estava na cozinha dando conta de um monte de encomenda. E aquilo começou a virar uma bola de neve. Ah, vamos pegar um pouco de empréstimo para atender esses eventos do mês que tem muito. Vamos pegar um pouco de empréstimo. Tipo, eu sabia que no outro mês eu ia vender de novo bastante. Mas eu precisava de dinheiro agora, porque eu tinha que entregar os eventos agora. E as coisas foram se embolando. Até que esse processo aí de dificuldade financeira, ele começou no ano de 2015. E o meu sonho era ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, eu sempre sabia que eu tinha que esperar a hora certa de ser mãe, né? Afinal de contas, ser mãe é uma decisão séria, né? É uma decisão que nos pega, e de jeito até me emociona falar do meu filho. E conversei com meu esposo um dia, estava bem chateada porque, apesar de vender bem, a gente não via dinheiro. Eu estava num processo no qual a gente trabalha, e aí quando você pode folgar, você faz o quê? Trabalha. Eu não tinha vida, trabalhava, porque assim, eu sempre apagando fogo, sempre correndo atrás de conseguir 1.000, 2.000, 3.000 reais, sempre tentando fechar um contrato aqui, um contrato ali, sem folga.
sem folga mental, porque às vezes a gente folgava no domingo, às vezes não, a gente costuma folgar no domingo aqui no ateliê, mas assim, a folga mental, chegava domingo a cabeça fervendo, porque semana que vem eu tenho uma meta, eu tenho que fechar tantos reais, e aquilo começou a ficar muito complicado na minha cabeça. Cheguei para meu marido e falei, chega, eu não aguento mais só trabalhar e não ter algo diferente, não ter uma expectativa diferente, uma viagem que seja, tipo, ai, vou viajar final do ano, eu não podia viajar porque não sobrava dinheiro, né? Ou o filho que a gente tanto quer e a gente todos os anos diz, ano que vem a gente faz, ano que vem a gente faz. E aquela altura eu já tava com 34 anos, 34 anos, já tava na hora de eu pensar no meu futuro, de eu ser mãe, porque se eu adiasse demais, o corpo feminino ele tem um tempo, pode ser que eu conseguisse, mas pode ser que eu não conseguisse. Por que eu ia dificultar uma coisa que eu sabia que era uma coisa que eu queria, que fazia parte dos nossos planos como pais? A gente conversou e a gente decidiu então que era a hora de encomendar o nosso pequenino. E isso foi mais ou menos em setembro do ano de 2016. E olha só, 10 anos juntos, eu e meu esposo. E 10 anos não, na época a gente estava 6, 7 anos juntos. Primeira tentativa oficial. Pois é. E aí foi então que aconteceu isso aí da foto, ó. Barrigão, né? Foi rápido. Foi na primeira tentativa, eu já engravidei. E aí, enfim, eu passei a viver um mundo de sonhos, de alegria, porque o meu pequeno estava a caminho. E eu fiz tudo que eu pude fazer durante toda a gestação. Não fui uma mãe que, tô gripada, né? Tô doente. Eu sempre fui muito forte. Então eu fui com tudo, trabalhei a gravidez inteira, né, a rente ali com a equipe, com as encomendas, fechando o contrato, tudo acontecendo de forma linda, só que aconteceu o seguinte, pois é, o Igor nasceu, né, e assim, eu na época treinei uma funcionária para me ajudar nas vendas. Só que infelizmente ela não tinha a mesma dedicação que eu, ou ela não estava na mesma vibe que eu, enfim. O fato é que minha empresa na época precisava faturar, vender mais ou menos aí 70 mil reais por mês. Gente, minha empresa estava muito grande, né? Então para poder pagar as contas, pagar funcionário, folha de pagamento, pagar insumos, é um valor muito alto, e empréstimos. Naquela altura a gente já tinha mais ou menos 25 mil reais por mês de empréstimo. Basicamente a gente trabalhava para pagar empréstimo. Olha que coisa horrível, né? E aí chegou junho. Minha barriga desse tamanho. Eu me emociono, desculpa, gente. Sempre isso mexe comigo porque é algo que foi muito difícil para mim. Chegou junho, minha conta estava zerada, a conta da empresa estava zerada, eu tinha que pagar o plano de saúde porque meu filho ia nascer, o parto estava marcado para 10 de julho, a gente ia fazer uma cesárea e... Enfim, eu não tinha dinheiro para pagar o plano de saúde, não tinha dinheiro para comprar comida em casa, nada. Eu fui no banco. Falei, bom, eu vou no banco porque eu nunca atrasei conta, eu nunca fui com nome sujo para banco, né? O banco, pessoa física, né? Fui pedir um empréstimo, crente que eu ia conseguir. E aí foi quando eu descobri que quando você tá no pior momento financeiro, é o pior momento para você conseguir qualquer tipo de empréstimo. Eu não sabia disso. E de fato, não consegui. Não consegui e voltei chorando. Era mais ou menos dia 29, 30 de junho, talvez já fosse 1º de julho. E eu voltei chorando, grávida de 9 meses, dirigindo no volante que nem uma louca, sem saber o que ia ser da minha vida, não sabia como é que eu ia fazer para comprar uma lata de leite para o meu filho. Eu orava a Deus que eu tivesse leite para eu poder alimentar ele, porque eu não sabia se eu ia ter comida em casa nos próximos dias. E eu fui para casa, né, enfim... 2 dias depois minha bolsa estourou, o Igor nasceu na 00:30 do dia 3 de julho e foi um turbilhão de emoções, porque assim, o meu pequeno nasceu, o sonho da minha vida, era tudo que eu queria era ser mãe e eu tava desesperada, porque assim, eu precisava vender, então eu tava na maternidade, mandando mensagem pra cliente com um filhinho no colo. Porque o cliente queria encomenda, eu não queria perder a encomenda, olha que coisa. Fui pra casa
E entre uma amamentada e outra eu ficava no celular falando com o cliente. No dia 20 de julho, meu aniversário, meu pai chegou pra mim e falou assim: filha, quero conversar com você. A gente pode ir aí? Eu falei, claro, venham. Meus pais foram em casa. Eu achei que eles iam pra me dar um presente de aniversário. Até foi, não posso dizer que não foi. Mas meu pai veio com a bomba. Filha, a gente precisa conversar e o papo é sério. A nossa empresa faliu. Eu falei, como assim? Aí ele falou, faliu. Eu fiz o levantamento financeiro, levantei tudo que a gente tem de dívida, o valor que a gente tem que pagar por mês para equipe, que a gente tem que pagar por mês para banco, é totalmente incompatível com as vendas que estão acontecendo. Não tem a menor condição. A gente está entrando cada mês mais fundo no poço e a nossa dívida hoje já beira os 450 mil reais. Fala sério, né? Você aí achou que estava com um problema financeiro, né? Eu falei, cara, não, pai, não pode. Ele falou, filha, tá falido. É só uma questão da gente decidir como a gente vai agir, né? A gente tem dois caminhos. Você pode produzir na cozinha de casa, entregar o que tá fechado e dar um jeito, ou você pode simplesmente fechar a empresa e sumir e a gente arca com as consequências legais disso. Eu falei, nem pensar. Não existe a menor possibilidade de eu estar com o dinheiro dos meus clientes e não atender os eventos. Só que eu não conseguia nem pensar direito, né? Eu não sei se você já é mãe, mas mãe no puerpério fica com a cabeça... Eu acho que a primeira semana ainda é meio assim, mas depois da segunda semana a gente fica com a cabeça doida, assim. Eu falei, cara, não consigo. Eu chorei durante 5 dias. Durante 5 dias eu chorei. Por ser mãe, não por ser mãe, né? Porque eu estava muito feliz de ser mãe, mas por estar com o filho no colo e não ter mais uma empresa, eu fiquei desesperada. E aí comecei a me colocar no meu lugar e comecei a observar o que eu estava fazendo de errado na minha vida. Foi nesse momento que eu percebi que eu já vinha tendo um padrão de comportamento muito errado, já que vinha me acompanhando há algum tempo. Durante algum tempo eu estava sendo vítima da minha vida. Vítima do governo, vítima do banco que não me emprestou dinheiro, vítima do meu pai que falou que eu tava falindo, vítima. Eu acho que ser mãe despertou dentro de mim uma leoa. Eu falei, caramba, que vítima que nada. Eu vou resolver essa parada. Eu é que sou a dona da parada toda aqui, agora a gente vai virar esse jogo. E foi isso que eu fiz. Eu voltei pra ateliê com o Igor, tinha 20 dias, ele foi no meu sling no peito. Eu tive leite até os 3 meses, daí secou, porque foi pauleira, não foi fácil, tá? E aí a gente veio num processo de durante 6 meses tentar descobrir quais eram as coisas que estavam acontecendo errado, transformar elas em certas e encontrar o dinheiro, porque não era um caso de uma pessoa que não tinha dinheiro, a gente faturava, só não sobrava. E aí eu falei, agora eu vou ter que dar um jeito. Virei tudo, tirei a pessoa do comercial, assumi as vendas e a gente começou a desenvolver um método que até então ele estava perdido, pedaços aqui, pedaços ali, mas até então a gente não tinha um método organizado. Em 2 anos a gente conseguiu sair do negativo e ficar no azul. A gente saiu de uma situação de 450 mil reais em dívida para o positivo. E eu não tô falando que eu ganhei dinheiro com curso não, tá? Esses cursos vieram só bem depois disso. Basicamente, eu fiz isso com os doces finos de eventos. E é isso que eu quero te mostrar, que dá para você ganhar em 2 anos 450 mil, né? Porque se eu tirei a gente dessa dívida de 450 mil, gente, é possível você ganhar muito dinheiro trabalhando com doces finos. É possível e você vai ganhar, como hoje eu também já ganho, porque eu fiquei um tempo com o salário mais reduzido, né? Por conta da fase que a gente passou, mas mesmo durante a fase eu já fui reerguendo o meu salário e ganhando sim o valor que eu queria ganhar, que era o suficiente para manter o padrão de vida que eu queria ter. Eu passei de vítima a protagonista da minha vida. E é esse questionamento que eu faço para você. Você tá em que momento da sua vida? Você tá se vitimizando todos os dias e culpando o mundo pelos problemas que você causou talvez na sua vida? Será? E aí, conta pra mim, quero saber o que você pensa sobre isso. Inclusive, uma das coisas que mais me emocionam é realmente poder inspirar você do outro lado a ser maior, a ser melhor. E é por isso que eu quero te mostrar esse depoimento aqui.
Sábado, recebi uma noiva para degustação. Uma pessoa mais velha, com 20 anos de casada, mas que agora vai realizar o sonho de se casar na igreja e fazer uma grande festa. Quando ela experimentou o brigadeiro de banoffee, a noiva parou e os olhos encheram de lágrimas. Ela se emocionou muito, demorou a se recompor. Disse que aquele doce a fez retornar à infância, que o sabor a remeteu a fatos vividos em sua infância. Foi mágico. Olha só o poder do doce. Fiquei encantada. E a Márcia Amorim Pereira me mandou essa mensagem aqui e ela fechou esse contrato só acompanhando o conteúdo gratuito que a gente oferece. Oi, Veri, vim aqui fazer um agradecimento de coração. É que desde que te conheci, a confiança e olhos no meu trabalho está mudando e muito. Hoje passei pela grande emoção de fechar meu primeiro contrato de doces para casamento e quando a cliente experimentou o ouriço de coco, os olhos dela brilharam. Lembrei do que você disse, não é sobre você, é sobre o cliente. Como isso faz toda a diferença. Obrigada por tudo. Muitas pessoas me questionam e me perguntam por que eu estou dividindo esses segredos que ninguém divide. E de fato, nenhuma confeiteira que realmente ganha dinheiro com confeitaria dá a cara a tapa e conta o que está por trás. As pessoas romantizam demais. Elas dão a entender que a confeitaria é um mar de rosas perfeito. E assim, tem seu lado incrível? Com toda certeza. Dá para ganhar muito dinheiro? Com toda certeza. Mas eu não tô aqui para romantizar para você. Eu tô aqui para te mostrar a realidade de um mercado, assim como é a realidade de um mercado de medicina, como é a realidade de um mercado de direito. Todos os mercados têm seu percalço e seu lado bom. E eu tô aqui para te mostrar os dois lados da moeda, para que quando você escolha realmente fazer dessa profissão a profissão que vai te seguir pro resto da sua vida, você realmente faça isso com certeza do terreno aonde você está pisando. Mas mais do que isso, você tem que pisar nesse terreno com mais segurança do que eu pisei. Eu acho que é uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, passar pelas coisas que eu passei. Foi muito difícil tudo o que eu precisei passar, todas as noites de choro, todas as preocupações, todo o desespero, sem saber o que ia ser de mim, né? Então hoje eu posso te dizer, sim, eu superei. E sim, eu entendi isso como uma grande missão de vida. Eu entendi que Deus falou para mim, eu vou te deixar sair dessa. Mas você vai ter como missão dividir com outras pessoas, para que outras pessoas pulem essa etapa, porque essa etapa não precisa ser vivida por você. Você pode ir direto para a parte boa, que é ganhar dinheiro com o teu negócio. Tá certo? Então, é por isso que eu quero te apresentar uma oportunidade incrível, né? E essa oportunidade se chama Mercado de Doces Finos para Eventos. Pois é, você sabe que doces finos muita gente faz e até chama às vezes de fino quando nem é, e a gente vai falar sobre isso, mas é um mercado muito especial, porque você consegue receber o dinheiro antes, pode se organizar e entregar o evento depois. Você não sofre com inadimplência, você tem a área mais reconhecida da cidade, você com certeza se torna referência da sua região e você pode cobrar mais e melhor pelo seu trabalho se você conseguir fazer tudo da forma correta, como eu vou te ensinar. Só quero te falar o seguinte: por que tantas confeiteiras batem a cabeça e não conseguem atingir esse mercado? Eu recebo muitos depoimentos quase que diariamente. Puxa, velho, eu tô há anos tentando entrar no mercado de eventos e não consigo. Faço uma festa aqui, outra lá, mas eu não consigo cobrar, eu não consigo ser valorizada, eu não consigo ser reconhecida. O que faz algumas confeiteiras em pouco tempo brilharem e outras confeiteiras não brilharem? Já parou para pensar sobre isso? O que você acha? Conta para mim aqui embaixo do vídeo o que você pensa sobre isso. Então, exatamente para você conseguir identificar esses erros, eu separei os maiores erros que essas confeiteiras cometem e que impedem o sucesso delas dentro do mercado de eventos, tá bom? Por isso, eu quero que você reveja aquele print que eu te mostrei no começo do vídeo, que foi recebido por mim lá no meu Instagram.
Achar que o cliente sempre escolhe a opção mais barata. Gente, uma das coisas que mais me choca é essa afirmação. É um erro muito grande achar isso. Afinal de contas, se isso fosse verdade, por que tem clientes que estão pagando por festas lá de 5 mil reais? Dá uma olhadinha, recebi esse depoimento aqui da Maria Valéria. Olha o que ela me falou. Esse depoimento aqui aconteceu durante o período da pandemia. Então veja só o que a Maria Valéria fala sobre isso. Boa tarde. Ontem tivemos um evento no qual o atendimento foi para 20 noivas e fechamos o contrato com 16 noivas. A média foi de R$ 2.500 até R$ 3.500. Estou usando todas as dicas e orientações do curso. Eu só tenho que agradecer. Os casamentos, as noivas estão fechando até 150 convidados devido à pandemia e ser primeiro semestre de junho de 2021. Em média, de quantidade de doces por contrato, varia de 300, 600, 900 doces mais bem casados. E é emocionante quando eu recebo mais mensagens assim, como a da Cristiane, da Doce Encontro Gourmet, que me falou, olha só, sobre os contratos que ela fechou. Bom dia, Veri, como vai? Venho registrar a minha alegria em ter você como mentora e uma incrível professora. Tenho posto em prática toda a parte de marketing e neste final de semana tenho um orgulho imenso de dizer que fechei 3 noivas que fiz uma forma com que os atendimentos fossem prazerosos. Enviei uma caixa com degustação e um link no Zoom com um horário para conversarmos e foi um sucesso, pois os noivos participaram, os familiares, e hoje mais uma noiva indicada por uma delas já me procurou, me reinventando sempre com o seu conteúdo e apoio. Muito obrigada. Olha o que é inesquecível. Flávia me falou no WhatsApp. Ela me mandou uma mensagem me contando que ela ia atender algumas noivas. Veja no que deu. Veri, domingo, dia 4, receberei 5 casais para minha primeira degustação presencial. Estou bem ansiosa. Aí eu disse para ela, maravilha, vai me contando. E aí ela disse assim para mim, boa tarde, Veri, passando para te contar que das 5 noivas que atendi, 4 fecharam comigo. São 3 casamentos pequenos e um maior. Estou muito feliz. Obrigada por todo o conhecimento que você passa e por todo o incentivo também. Você mudou minha vida profissional e pessoal. E olha que não estamos falando de festas grandes, hein? Estamos falando de festas normais, até festas pequenas por conta do período aí que foi o evento. Gente, é um mercado muito valorizado. E sabe, eu vou te contar que eu também tinha essa crença limitante dentro de mim. Eu achava que preço era algo realmente diferenciado, que eu ter preços mais baixos me colocaria à frente do mercado. Um dia, uma cerimonialista, que hoje em dia ela já não mora mais no Brasil, a Nana do Alibe, ela chegou para mim e falou assim, Veri, você precisa subir o preço dos seus doces. Eu falei para ela, mas por quê? Eu achava que eu estava cobrando um preço justo. E ela falou para mim assim, você quer ser conhecida como a doceira barateira? Peraí, né? Você produto é bom, você vai ter bons clientes, só que entre os bons clientes, eles vão entender que para conseguir o docinho básico do dia a dia com você, para festa boa, eles vão procurar quem cobra mais caro. E eu falei para ela, gente, mas não faz sentido. Ela falou, Veri, é assim que a cabeça das pessoas funcionam. Quando a gente trabalha com festa, as pessoas querem pagar bem para o seu evento. Tá bom, ela me falou isso, mas até entrou na minha cabeça, tanto que eu lembro até hoje, mas eu acho que eu não estava madura o suficiente para absorver, e não foi nesse momento em que eu decidi aumentar os meus preços. Eu levei ainda um bom tempo antes de tomar essa decisão, porque para mim ainda assim não fazia muito sentido, já que eu não sabia como me posicionar, eu não sabia como me mostrar para o mercado de forma que eu tivesse realmente aquele valor que ela achava que eu tinha, né? E aí, esse erro você também comete? Conta pra mim, quero saber se você também acha que o teu doce deveria subir de preço, mas você não tem coragem. Vamos lá. Ó, enquanto isso, quero te mostrar esse depoimento aqui, que eu acho que vai te abrir um pouco mais a cabeça a respeito desse assunto. O que aconteceu? Conta pra mim, quando você aumentou o preço, o que aconteceu? No começo, assim, eu fiquei muito insegura com relação a tudo isso, né? Até porque foi um salto gigantesco, né? E foi bem na pandemia, né? Bem no comecinho da pandemia, né? Foi. E eu tinha feito um casamento uma semana antes da pandemia. E aí, então, assim, nossa, quando eu dei esse salto, assim, no começo eu fiquei muito insegura, fiquei com muito medo,
Mas depois, meus próprios clientes começaram a falar, agora tá certo. Agora tá certo. Agora vale. Muito assim, foi um testemunho muito legal assim de uma pessoa que chegou para mim e falou: "Eu sabia que você perdia dinheiro". Ela falou: "Eu sabia". Cara. Ela falou: "Eu sabia que você não estava ganhando. Eu sabia que a gente estava pagando para você o que não valia, que os teus doces valiam muito mais". Ela falou: "Agora eu fico feliz de saber que nós estamos pagando um preço justo pelos seus doces". Dá pra acreditar que um cliente vira pra você e fala uma coisa dessa? Fiquei até arrepiada. Foi. E aí me trouxe segurança, né? Porque você nos dá essa segurança. Bom, eu vou deixar você refletir sobre esse erro. Enquanto isso, eu quero bater um papo com você sobre doces finos. Pois é, o que raios são esses doces finos, né? Você já parou para pensar sobre isso? Eu recebo bastante essa pergunta. Veri, o que define um doce fino? É o chocolate? É a forminha? É o tamanho? O que define um doce fino? Bom, não existe uma lei dos doces finos, tá bom? Então, na verdade, é uma concepção que eu tenho. Para mim, doce fino é um doce delicadinho, pequeno, ali 16, 20 gramas no máximo, que é composto numa mesa de doces, ele é quase como uma mini sobremesa, né? Então essa é a minha concepção. Pode ser trabalhado com chocolate nobre, pode ser trabalhado com chocolate cobertura? Pode, mas de certa forma, para mim, doce fino tem que ser nobre, tá? Eu acho mais gostoso, mas eu não vou te proibir, também não vou aí brigar com você caso você se sinta mais seguro trabalhando com cobertura. Só que o nobre vai dar uma qualidade muito melhor pro teu produto, né? Afinal de contas, se você quer valorizar o teu trabalho tem que ser valorizado já na fonte, já na hora do preparo. Isso é, de fato, super importante. Então, eu tô deixando aqui passar na tela uma série de doces finos para você poder visualizar, entender o que são esses doces. Mas você deve ter observado que no meio aqui dessas fotos tem brigadeiro, sim! Pois é, pra mim, brigadeiro também é um doce fino. O que você acha? Pra você, brigadeiro é doce fino ou não é? Bom, eu trouxe esse assunto à tona porque pra mim, brigadeiro é um doce essencial na mesa de doces. Olha, eu te digo o seguinte, existem 8 elementos que não podem faltar numa mesa de doces. Na minha concepção, brigadeiro é sem sombra de dúvida um elemento assim essencial, ele não pode faltar mesmo numa mesa de doces, em hipótese nenhuma. E ó, eu vou te contar depois quais são esses 8 elementos, mas eu não quero desfocar agora do assunto, então fica pro próximo vídeo, então segura aí. Mas deixa eu te falar então sobre o brigadeiro. Por diversas vezes eu ouvi depoimentos de pessoas me dizendo mais ou menos assim: ah, Veri, eu quando vou numa confeiteira, a primeira coisa que eu provo é o brigadeiro. Se o brigadeiro não for bom, pra mim já é saber que a confeiteira é ruim. Ou assim, se a confeiteira não sabe fazer um bom brigadeiro, de fato ela não vai dar conta de fazer o restante da festa. Gente, é incontável o número de vezes que eu já ouvi isso de clientes, de produtores de evento ou até mesmo de outras confeiteiras. Mas por outro lado, eu já recebi algumas mensagens dentro do meu direct do Instagram de pessoas me dizendo assim: Veri, posso fazer doces finos e não fazer o brigadeiro? Aí eu questiono, mas por que você não quer fazer o brigadeiro? O brigadeiro é importantíssimo, eu sou contra isso, você tem que fazer o brigadeiro. E aí a pessoa me diz assim: não, Veri, eu não quero fazer o brigadeiro porque assim eu não consigo acertar. Fica duro, fica mole, açucara muito rápido, eu tenho que virar à noite para poder fazer fresquinho, então eu não queria esse pepino do brigadeiro, né? E aí, você sofre com o brigadeiro assim também? Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando realmente qual era o seu problema em relação aos doces finos. E aí eu recebi várias respostas, em especial, mais de uma vez, essas 2 respostas que eu tô colocando para você aqui na tela. Dá uma olhadinha. Minha bolinha nunca sai perfeita. O meu doce açucara, mesmo fazendo na véspera. De fato, né? Você não pode entregar para o teu cliente um doce mole demais, duro demais, ou até mesmo um doce que açucara. Isso é muito chato e isso realmente vai colocar o teu trabalho num nível abaixo do que você gostaria. E é por isso que chega ao ponto absurdo de algumas confeiteiras virarem noites todas as semanas
para garantir que o brigadeiro seja feito no dia da festa. Eu mesmo conheço mais de uma aqui em Curitiba que na sexta-feira começa a trabalhar lá por volta de meia-noite e fica trabalhando até, sei lá, 5 da tarde do outro sábado para deixar toda a produção em ordem. Para mim isso não é vida. Então eu sempre busquei entender por trás do brigadeiro qual é a química que vai nele, não só no brigadeiro, como em qualquer outro doce fino, para que esse doce tenha uma durabilidade melhor e, consequentemente, tenha qualidade de vida, né? Não preciso ficar virando noite para poder fazer esses doces. Ó, na próxima aula eu vou te explicar os motivos pelos quais você sofre com essas duas dificuldades, do ponto e do açucarar. Então, fica aí para não perder a próxima aula. Você vai ver que com forma simples você vai conseguir resolver os seus problemas. Inclusive, na próxima aula a gente vai fazer juntos uma receita de brigadeiro. Na verdade, é uma aula técnica. Eu vou te apresentar aí os maiores problemas que você passa, vou te mostrar como resolver esses problemas e você vai poder aplicar amanhã mesmo utilizando a sua própria receita de brigadeiro e você já vai ver um bom resultado. Então, vai ser muito legal. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Agora eu quero bater um papo com você para quebrar um paradigma com você super importante. Você está no grupo das confeiteiras que acreditam que o mercado de eventos da sua cidade já está fechado? Que não há mercado para você entrar ou que de repente as panelinhas já estão formadas e você não vai conseguir atender a este evento? Se você faz parte deste grupo, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Você está deixando dinheiro na mesa. Pois é. É meio chocante ouvir isso, né? Mas de fato você está. Afinal de contas, os eventos estão bombando e tem mercado para todo mundo. A única coisa que você não está sabendo fazer é como entrar nesse mercado. As confeiteiras de eventos são as confeiteiras mais reconhecidas da sua região, sem sombra de dúvida. E elas acabam se tornando, às vezes, meio inatingíveis. A gente olha para elas e parece que elas estão em outro nível e que é impossível chegar lá. E, de fato, elas se mantêm fechadas e não distribuem os segredos que hoje eu conto para vocês. Afinal de contas, elas querem se manter intocadas e ganhando seu próprio dinheiro dentro do mercado que para elas também foi muito suado de conquistar. E aí, será que é isso mesmo que acontece? E olha, me surpreende que elas consigam de fato te assustar, hein? Você não precisa se assustar, elas são pessoas normais como você, só que elas estão defendendo o mercado que elas demoraram para descobrir, para conquistar. Agora é a sua vez de poder abrir uma concorrência nessa região. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Dá uma olhadinha nos números que eu separei aqui para mostrar para você. Olha só, segundo dados do IBGE, no ano de 2018 nós tivemos mais de 1 milhão de casamentos aqui. 2019 também, tá? Então, por ano, no Brasil, temos mais do que 1 milhão de casamentos. No ano de 2005, portanto, 15 anos atrás, a gente teve 1,5 milhão de nascimentos de meninas que, olha, fizeram 15 anos no ano de 2020. Ah, outra coisa, por ano, em média, nascem 3 milhões de pessoas no Brasil. Isso tem subido cada vez mais um pouquinho. Isso aí eu tô falando só dos potenciais clientes para aniversários e casamentos. Formatura. Por ano, no Brasil, mais ou menos 1 milhão de pessoas se graduam. Gente, é muito evento. Eu nem levantei eventos como batizado, primeira comunhão, bodas, bar mitzvah, enfim, tem muita festa para você poder fazer. Então pare de achar que eventos é só casamento. Casamento é sim o topo dos eventos, né? É o público mais assim, top, né? Que a gente fala. E você vai aprender a atender esse público também. Mas não se esqueça que tem uma série de possíveis eventos nos quais você pode entrar e que são igualmente especiais para quem está comemorando. As pessoas que estão comemorando essas datas estão comemorando uma data realmente importante para elas. Então, bora atender esse público aí, né?
Mas então, se é um mercado tão amplo, o que faz algumas confeiteiras simplesmente entrarem e se destacarem no mercado, enquanto outras quebram a cabeça e não conseguem de fato entrar nesse mercado? Eu quero que você pense sobre isso e escreva aqui embaixo para mim qual é a sua conclusão. O que você acha que passa na cabeça dessas confeiteiras que colocam elas um passo atrás? Ou quem sabe na sua própria cabeça, né? Assim a gente já pode começar a evoluir para a nossa próxima aula. E é por isso que eu estou te apresentando uma oportunidade. Em geral, os cursos por aí te ensinam somente as receitas, mas eu venho aqui com uma proposta de te mostrar um tripé. Para mim, o mercado de eventos, ele é como se fosse um tripé, qualquer empresa na verdade, né? Veja só, aqui eu tenho um tripé de 3 pés, obviamente, né? Uma vez que eu apoio ele, ele fica bem apoiado, bem certinho. Agora, se eu quebrar um desses pés, meu tripé vai cair. E todo o negócio é feito dessa forma. São 3 coisas nos quais o seu negócio tem que se sustentar. O primeiro deles é, claro, receitas maravilhosas. Importantíssimo que você faça o seu trabalho bem feito. Isso é o mínimo que você deve fazer e isso tudo eu vou te ensinar. Mas tem 2 coisas que são igualmente importantes, que é o marketing e as finanças. Dentro do marketing, você consegue definir quem é seu público, como atingir seu público, quais estratégias utilizar para isso, como atender esse público, como fazer um processo de venda adequado para esse público. E dentro das partes de finanças, você se organiza para não acontecer o que aconteceu comigo, né? Que ganhando bem fui à falência. Então, tudo isso é importante para que você visualize o seu negócio como um todo. E olha, quando você foca naquilo que você quer, você tem mais resultado. As confeiteiras que mais ganham dinheiro são aquelas que são focadas em um nicho. E por isso que eu venho te trazer a oportunidade do mercado de eventos, que é um nicho ainda pouco explorado, no qual poucas confeiteiras têm uma demanda de trabalho muito intenso e outras confeiteiras não conseguem adentrar nesse mercado. E isso eu te falo porque quando você vê alguém que faz tudo, você não tem credibilidade. Dentro do mercado de eventos é importante que você seja uma especialista, porque quando a pessoa vai te contratar, ela procura realmente alguém que seja bom naquilo que faz. É o tal do efeito babosa. Eu chamo de efeito babosa porque tem uma rua lá da casa da minha mãe, chama Tabajaras, o ônibus passava por ali. Então todos os dias que eu ia pra faculdade, eu andava ali de ônibus e dava de cara com uma placa assim numa rua que dizia assim: compre aqui pomada de babosa. Pomada de babosa cura tudo, né? Cura psoríase, cura câncer, cura diabetes, cura sei lá o que mais. Eu não sou médica, eu não posso te dizer se pomada de babosa resolve tudo isso. Mas a sensação que me dava é que parecia uma roubada. E é mais ou menos a mesma coisa. Quando o cliente vê você e você faz tudo, para o cliente você é só mais um. Alguns vão cair na tua rede, vão comprar aqui e ali. Tenho certeza que a pessoa que vendia a babosa. Mas assim, não é o melhor público, porque é um público que eventualmente vai comprar, vai testar, talvez goste, talvez não goste, mas não vai fidelizar. Para aquele cliente que paga bem, que está disposto a pegar 3 mil reais e dar na sua mão para você fazer uma festa para ele, ele precisa sentir que você é um especialista naquele tipo de evento. Mesmo que você possa atender com maestria, se você for especialista em tudo, aos olhos do seu cliente, você vai parecer especialista em nada. Tenha isso em mente, isso é muito importante para você poder se destacar em qualquer segmento da confeitaria que você realmente queira. E para mim não existe nada melhor do que o mercado de eventos. Afinal de contas, é um mercado que para mim é lindo, é maravilhoso e ele é muito recompensador. Mais do que qualquer coisa, você tem feedbacks que você normalmente não tem no dia a dia do teu negócio. Eu tô passando aqui na tela alguns feedbacks que eu recebi de clientes, feedbacks que eu não pedi, foram deixados num site como recomendação. Meus próprios clientes são meus próprios vendedores, né? Eu não pedi para que eles fossem lá escrever e de repente eu entro nesse site e encontro uma mensagem mais linda do que a outra, falando do meu trabalho, falando sobre a qualidade. E assim, tem algo mais recompensador do que você ir montar um evento e deixar uma mesa de doces igual a essa que tá aqui na tela? Dá uma olhadinha, olha que coisa linda, é recompensador você fazer os doces, montar, ver a mesa pronta, isso enche meu coração. Deixei aqui umas 3 mesas para vocês verem um pouquinho do meu trabalho, porque afinal de contas eu acho que é importante a gente ver o que pode resultar esse esforço, né? Quero deixar um depoimento agora para você dar uma olhadinha. Veja só. Que você
trabalhar com casamento, você trabalhar com um evento, com debutante, não é você fazer um doce. Você tem que saber fazer o doce, você tem que saber se portar com o teu cliente, você tem que saber fechar um contrato, você tem que saber negociar com o teu cliente, você tem que saber abordar e se oferecer o seu trabalho para um assessor, para um promotor de evento, como você organizar uma mesa de doces, como você se portar durante uma festa, durante a hora que você está ali arrumando o teu evento. É tanta coisa maravilhosa que, olha, eu não consigo nem elencar aqui. Tanta coisa boa que você tem feito. Eu agradeço demais e eu tô mega feliz porque eu consegui fazer temperagem de chocolate. E eu tô super feliz. Essa Páscoa eu não vou trabalhar com ovos, mas vou trabalhar com lembrancinhas que exigem a temperagem do chocolate. E eu tô tão feliz que eu consegui fazer a temperagem do chocolate. E você não tem noção quantos cursos eu já fiz para poder aprender, mas você mostra de um jeito tão fácil, tão descomplicado como faz as coisas. Bom, nosso tempo já está acabando, eu vou precisar finalizar a aula de hoje. Eu sei que tá bem gostosa, eu espero que você volte na próxima aula para eu continuar te apresentando, porque na próxima aula eu vou te mostrar por que você está errado ao falar que o cliente não tem dinheiro, ao falar que o mercado de eventos está fechado, mas mais do que isso, eu vou te mostrar o porquê que o teu brigadeiro não dá certo. A gente vai fazer uma receita junto, a gente vai realmente discutir essa questão do brigadeiro que açucara, do brigadeiro que fica mole, que fica duro. Então tá imperdível a próxima aula, então fica meu convite, te espero. Mas antes da gente terminar, deixa eu te falar uma coisa, é claro, a gente tá fazendo o quê? Um intensivão dos doces finos. Eu não podia te deixar sem nenhuma receita, né? Então no final desse vídeo tem uma receita deliciosa que eu separei pra você. Mas olha, antes de qualquer coisa eu quero pedir pra você deixar seu depoimento aqui embaixo do vídeo, contando aí o que você achou dessa aula número 1, da receita que eu vou te ensinar. E também, afinal de contas, eu gostaria muito de te pedir para seguir o nosso Instagram, lá no @verifragoso. Todos os dias a gente faz stories, caixinha de perguntas, você tem um contato muito mais direto comigo e eu posso continuar te ajudando nessa jornada aí de descobrir o mercado de eventos, de doces finos, né, para eventos, que é realmente um mercado maravilhoso. Então, ó, vou deixar para você agora um depoimento aí, ou dois, de umas alunas minhas do Método Doces Inesquecíveis, que é uma solução que eu tenho, que eu vou falar sobre ela, segura a ansiedade, mas eu quero te dizer o seguinte, ao final desses depoimentos, fica, porque a receita tá deliciosa. Um beijo! Então eu tinha um tempo para voltar atrás e eu falei, por que não, né? Agora, já que fiz a inscrição, vamos dar uma olhada em como vai ser esse conteúdo e aí eu posso desistir. E aí, a surpresa. Eu não tenho outra palavra para definir o teu curso que não seja sensacional. É bom demais. Eu acho que você passa, além de mostrar assim, um super conhecimento que você tem pela tua experiência de tantos anos na área, você faz de uma forma tão agradável e você passa tantos conteúdos que, se a gente fosse fazer por conta, a gente levaria muito tempo para aprender e para descobrir e para testar e para quebrar a cara e para errar e para acertar. Não que ainda assim a gente não possa quebrar a cara, mas eu acho que você está facilitando muito essa etapa, né? Que a gente pode pular muito essa etapa do quebrar a cara com as dicas que você está passando. E eu te confesso que a partir desse momento que eu comecei a acessar o teu curso, em nenhum momento me passou mais pela cabeça a possibilidade de desistir. Muito pelo contrário. Vamos começar essa receita. Eu te confesso que eu tô animadíssima para fazer essa receita, que eu tô morrendo de vontade de comer ela e eu acho que você vai gostar também do que você vai aprender. Olha, hoje na verdade eu vou te dar 3 receitas, pois é muita coisa. E eu vou te ensinar os segredinhos do brigadeiro explosivo, que é aquele que você morde, corre por dentro. E olha, eu escolhi 3 sabores de brigadeiros alcoólicos. Muita gente me pede para ensinar receitas alcoólicas, então eu trouxe essas alternativas para você. E hoje vamos trabalhar com brigadeiro de caipirinha,
brigadeiro de whisky e também com um brigadeiro de cassis com blueberry. Nossa, vai arrasar, tenho certeza que vai fazer muito sucesso no seu cardápio. Mas quero te contar uma coisa, não vou te ensinar a receita do brigadeiro que vai em volta. Não é porque eu quero te sacanear, mas é porque eu quero focar no que interessa, que são esses recheios. Brigadeiro eu acho que você sabe fazer, né? Acredito que você tem a sua receita. Pode usar a sua receita e faça esse recheio do jeitinho que eu vou te ensinar. Combinado? Assim essa aula não fica extensa demais e eu consigo te passar tudo o que você precisa para que teu brigadeiro explosivo faça realmente muito sucesso. Então vamos começar. A primeira receita que eu vou fazer é do caipirinha e para fazer a caipirinha eu preciso de raspas de limão. Eu não gosto de usar o suco de limão, porque o suco de limão ele pode amargar, a gente acaba tendo alguns problemas e o sabor não fica do jeito que a gente gostaria. E por que a casca do limão dá o sabor que a gente gostaria? Porque ela é onde tem nela os óleos essenciais do limão. Então você pode também substituir por óleos essenciais. Existem hoje de vários fabricantes que vendem em casas de confeitaria ou em lojas próprias de óleos essenciais. De qualquer forma, aqui eu vou trabalhar com as raspas porque nela tem os óleos e além de tudo já dá um verdinho bonito também, né? Pega um ralador fino e o segredo de fazer as raspas de limão é que você não chegue na parte branca do limão. Então, aonde muitas pessoas erram é quando elas fazem essa raspa e esquecem e raspam até quase aparecer dentro lá o gominho. O problema é que a parte branca do limão é onde vai te causar o amargor no seu doce. Então, só toma esse cuidado. A gente vai raspar o suficientemente para ter aproximadamente uma colher de sopa, um pouquinho menos, tipo 3/4 de colher de sopa de raspa de limão. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com 200 gramas de leite condensado, da qualidade que você preferir, que seja, claro, um de boa qualidade, né? Ok, a gente vai colocar também nessa receita creme de leite, tá? Eu vou trabalhar hoje com creme de leite diferente. Eu recebi esse creme de leite para testar do pessoal da Vigor. É esse daqui, ó, é o Leco, que é uma base culinária. Ele é uma mistura de leite, creme de leite e gordura vegetal. E ele, segundo eles, dá um ponto perfeito, fica muito saboroso e ele tem 30% de gordura. Então ele é o mais gorduroso dos cremes de leite que a gente consegue encontrar por aí de forma de caixinha. Acima disso, só o creme de leite fresco. Estou usando ele em 100 gramas, porque com 100 gramas não vai dar ponto de enrolar. E é exatamente o que eu quero, que não dê ponto de enrolar. Eu quero que ele fique cremoso, tá? Então é por esse motivo. Esse creme de leite aqui que eu tô usando, eu já testei ele para fazer umas trufas e ficou muito bom. Então pode comprar sem medo, por causa do teor de gordura, ele fica bem saboroso, tá? Então coloquei aqui, então. E agora eu vou acrescentar as raspas do limão, que a gente já deixou aqui preparadinha. Tudo isso aqui vai pro fogo até apurar. Eu não vou apurar até descolar, porque não é o caso mesmo, tá? Ele vai ferver até que ele fique um pouco cremoso, uns 3-4 minutinhos depois que levantar a fervura. Por último, eu vou acrescentar a vodka. São 50 ml de vodka, já deixei separadinho aqui, e aí que vai me dar o teor alcoólico mesmo. Esse brigadeiro aqui, ele precisa ficar assim, realmente cremoso, que eu possa trabalhar com o bico sem que ele só escorra como líquido, mas ele não pode ficar duro, porque senão não vai dar o efeito explosivo. Então toma cuidado com esse ponto e vamos lá. Agora que ele já começou a ferver, eu vou colocar aqui já a nossa vodka, porque se eu deixar para colocar só ao final, é bastante líquido, aí ela vai perder totalmente o ponto que a gente quer, né? Tá prontinho, tá? Ó, não descolou da panela, não tá abrindo no meio, ele só tá cremoso.
ok? Porque senão não vai dar o efeito que a gente quer. Eu vou mantê-lo na geladeira até a hora de usar. Eu prefiro usar ele geladinho, porque daí ele tá um pouquinho ainda mais consistente. Assim, quando ele voltar à temperatura, ele vai ficar ainda mais mole. Então, vamos lá. Vou guardá-lo aqui num potinho. E vou deixar esfriar bem antes de utilizar. Agora, eu vou começar a fazer o recheio de uísque. Para preparar o recheio explosivo de uísque, a base é a mesma. A gente vai usar 200 gramas de leite condensado de boa qualidade, 100 gramas do creme de leite que eu estou usando hoje, que é o creme culinário da Leco, de 30% de gordura, tá? Se você for usar um creme de leite com menor porcentagem de gordura, você pode pôr um pouquinho mais, talvez, de creme de leite daí, tá bom? Aí você ajusta a tua receita. Vou colocar também aqui chocolate em pó, porque o recheio de uísque eu quero que ele seja preto, tá? Então, eu vou colocar uma colher de mãe, sabe colher de mãe que você pega? Colher de sopa de mãe, não é medida, tá? Bem cheia, e coloquei aqui. Vou misturar tudo e vou seguir a mesma proposta. Começou a ferver, eu acrescento o uísque que já tá separadinho aqui, termino de apurar até que ele dê uma leve engrossada e estará pronto pra gente poder trabalhar. Prontinho também o nosso recheio de uísque, e esse recheio vai ficar agora descansando junto com o nosso de limão na geladeira. Aqui. Na verdade, eu não coloquei na geladeira ainda, tá aqui atrás, vou colocar tudo junto daqui a pouco. Chegou a hora de fazer o recheio alcoólico de cassis. Só deixa eu falar uma coisa pra você. Essa sugestão que eu coloquei de quantidade de bebida alcoólica é uma sugestão. A bebida alcoólica, ela é muito a gosto. Tem gente que prefere mais forte, tem gente que prefere mais suave. Então, a minha indicação é que você faça, prove. E aí, se você achar que precisa colocar mais bebida, fique à vontade, ninguém vai te proibir. A única coisa que você vai fazer é talvez colocar um pouquinho mais no fogo para dar mais uma engrossadinha. Combinado? Então vamos lá. A gente vai trabalhar com a mesma base de sempre, que são as nossas 200 gramas de leite condensado, 100 gramas do creme de leite. Eu não sei se você sabe, mas o cassis, ele é o nome de uma fruta. E essa fruta também é conhecida como groselha preta, tá? Então, ela combina com frutas vermelhas de um modo geral. Por esse motivo, para dar um upgrade aí no nosso doce, eu vou acrescentar, além do cassis, que é, ó, aromático. Gente, se você não conhece esse tipo de licor, é uma delícia. Eu vou acrescentar pasta saborizante de blueberry. E eu tô usando essa pasta saborizante aqui, eu vou deixar na tela o nome pra vocês. Chama Unica. Procura eles, que eles vão te informar ali no direct, enfim, onde for. É onde você encontra pra comprar Brasil afora. Ela tem até a semente das blueberries. Então, realmente é muito legal, fica muito saboroso. Aqui eles me mandaram uma amostra, tá? Chama Mirtilo 50. O bom de uma pasta saborizante é porque ela vai realmente agregar um sabor aí no seu doce. Eu vou colocar a pasta também no mesmo momento em que eu for colocar a calda, então eu vou apurar esses dois ingredientes até ele começar a ferver. Assim que ferver, eu acrescento tanto a pasta quanto a bebida. Vamos lá! Prontinho. Também, vamos lá, esfriar, e todos eles eu vou cobrir com plástico filme e vou deixar na geladeira esperando a hora da gente utilizar. Antes da gente continuar o preparo dessa receita, eu quero continuar te passando um pouco do conteúdo que eu separei para vocês.
Certo, eu dei um tempo e agora retornei aqui e os nossos recheios estão gelados. Olha só a cremosidade, tá? Mas ele tá gelado, ele vai ficar mais cremoso do que isso conforme ele for voltando para a temperatura ambiente. Todos eles ficaram numa textura bem gostosinha, porque eu quero que ele realmente escorra na hora que eu morder o meu docinho. Eu prefiro trabalhar com ele mais pro geladinho para que ele não escorra tanto na hora de eu enrolar meu doce. Mas se tiver mais cremoso, tudo bem, eu vou te ensinar também como evitar, né, que ele fique vazando. Então a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar cada um deles num saquinho de confeitar e já continuo. Fica de olho aí. Para rechear esses docinhos, eu vou usar um negócio chamado trufas da Calibu. Eu vou te mostrar. Você pode comprar pronto, ele é comprado dessa marca Calibu, tá aqui na tela para você dar uma olhadinha. Como também, se você preferir, você pode fazer as suas trufas. Eu acho meio trabalhoso fazer, mas tudo bem, dá para fazer. Existe forma para você comprar. Se eu não me engano, é da BWB, posso estar enganada. Mas eu te mostrando a carinha, você vai conseguir encontrar qual é o tipo da forminha, tá? Então, elas vêm embaladinhas dessa forma. E aí, elas já têm um buraquinho próprio para que você coloque o recheio líquido ou cremoso que você queira utilizar dentro do seu docinho. Eu gosto de recheá-las dentro da própria embalagem que ela vem, porque como ela é redonda, ó, ela fica ruim de rechear se não for dentro da própria embalagem. Então, eu coloco aqui dentro o próprio recheio, o que sobrar eu guardo, fecho a tampinha e deixo guardadinho para usar numa próxima encomenda, tá? Sempre bem embaladinho para que não pegue umidade do ar e não fique feio. E também para não pegar gosto, né? Porque às vezes fica guardado, às vezes perto de outros alimentos, então aí você guarda bem embaladinho. Nossos recheios já estão na casquinha. Eu vou usar a casquinha preta para todos eles, mas se você quiser usar branca, enfim, pode ficar à vontade, existe também, tá? Eu corto a pontinha do meu saco sem ser uma ponta grande demais. Eu nem coloquei bico de confeitar aqui dentro intencionalmente, porque daí eu consigo colocar o meu biquinho lá no fundo e preencher a minha trufa inteirinha, ó, até quase a pontinha dela. Eu deixo um pequeno espaço porque ali eu vou fechar com o brigadeiro para que esse recheio não vaze, tá? Então eu vou fazer isso com todas elas aqui. Agora estão todos recheadinhos, eu vou deixar de ladinho um pouco e vou fazer o nosso brigadeiro. Vou te contar os segredinhos para você garantir que o seu brigadeiro realmente fique perfeito, né? Na hora de enrolar ele. Eu acho que você também pode ser daquelas que, como eu, já tive muita dificuldade para enrolar brigadeiro. E a gente vê muitas técnicas que, usa manteiga, usa margarina, passa na mão, coloca com água. Eu já vi várias técnicas e de todas as técnicas que eu testei, a que me deu maior produtividade para trabalhar em quantidade é a que eu vou te ensinar agora. Se tiver muito calor, pega um pouquinho de amido de milho e passa na sua mão, tá? Para garantir só que a tua mão esteja sequíssima. E aí você vai colocar luva de vinil. Veri, posso comprar luva de vinil com pó, daí não preciso passar o amido? Não, não pode, tá? Porque o pó da luva de vinil é tóxico para alimentos, então tem que ser luva sem pó. A minha luva M, é importante que seja uma luva de vinil. A de látex e a nitrílica não causam o mesmo efeito que a gente gostaria que tivesse. Uma vez que eu coloco a luva na minha mão, eu posso fazer 1000 brigadeiros sem parar e bem rapidinho, que não vai colar nunca mais. Mas o primeiro brigadeiro, o número 1, eu tenho que passar uma gordura vegetal na minha mão. Não gosto de passar nem manteiga nem margarina, tá? Eu acho que elas dão um certo resquício no doce. Agora, a gordura não me dá. Então eu pego gordura vegetal, compro, né, em casa de confeitaria ou no supermercado mesmo, e eu passo equivalente assim a 1 grão de arroz em toda a mão. Não é para ficar gordurenta, é só para fazer uma leve
película para que não cole. A partir dali eu posso fazer meus brigadeiros tranquilamente. Já peguei a minha balança e já peguei os nossos brigadeiros. Minha mão já está com a gordurinha e agora eu vou pesar. Eu sempre começo pesando pelo branco, porque daí se eu não preciso fazer limpeza no ambiente antes de começar a mexer com o preto. Já ao contrário, eu preciso, tá? Aqui eu tenho 7 trufinhas de limão que eu vou fazer com o branco e as outras 14 trufinhas, né? Que é a de cassis e a de whisky, essas eu vou fazer com chocolate preto. Como essa trufinha de dentro, né, ela não é tão pequenininha, eu tenho que fazer uma massa de brigadeiro que englobe ela com tranquilidade. Então não adianta eu pesar, por exemplo, 10 gramas de brigadeiro que eu vou ter dificuldade. Eu vou trabalhar com 15 gramas do nosso brigadeiro para poder enrolar esse docinho. Combinado? Então vamos lá. Eu vou usar para cobrir os nossos docinhos granulês. Estes aqui que eu tô usando são granulês da Melkin, tá? Esse daqui é o branco e esse daqui é o meio amargo. Você pode usar da marca que você preferir. Eu vou usar o branco para cobrir o de caipirinha. Vou usar o branco também pro nosso de cassis, mas com um segredinho, já mostro para vocês. E esse daqui vai ser utilizado, então, o meio amargo pro de whisky. Combinado? Vou deixar aqui atrás por enquanto. Vou deixar só o branco perto de mim, que eu vou começar pelo branco. E aí eu vou te mostrando. Vou colocar novamente a minha luva. Sempre que você trocar de par de luva, você passa novamente a gordurinha, tá? Normalmente na minha produção eu não teria trocado a meu par de luva, eu teria feito tudo de uma vez só. Mas para poder gravar o vídeo a gente tem que fazer pequenas paradas, então eu precisei trocar, tá? Pego novamente a gordurinha, passo na minha mão. E aí eu faço uma bolinha com aquela que eu pesei e achato a bolinha. Então eu vou pegar a minha trufinha aqui. Peraí que agora a mão tá gordurosa, fica chatinho de pegar. Vou pegar a trufinha aqui e vou virar ela de ponta cabeça. Por isso que eu gosto de trabalhar com o recheio puxando levemente pro firme, por isso eu gosto de trabalhar com o recheio gelado, para não escorrer. Mas eu vou te mostrar como você faria se o recheio tivesse mais mole também, tá? E aí eu passo aqui no nosso granulezinho e os docinhos já começam a ficar com cara de brigadeiros, né? Depois que eu passo, eu dou mais uma enroladinha, ele tá já prontinho. Vou te mostrar, se o recheio tivesse muito líquido, qual seria o processo? Eu faria a bolinha e abriria da mesma forma. Eu pego a trufinha e aí, ao invés de virar assim, porque o recheio todo escorreria, eu fecho começando por cima. Tá? E aí eu cuido, só para que ele não vaze, tá tudo certo. Combinado? Agora, se for líquido puro, vamos supor que você queira rechear de whisky puro, por exemplo, sem fazer um creminho. Aí, se você fizer esse processo, mesmo assim, pode ser que ele venha a vazar. Dizem não, é verdade, tá? Que se você comprar da Calebu mesmo, as gotinhas de chocolate, elas têm o tamanho exato para fechar a pontinha ali. Então você pega a gotinha, coloca ali, fecha a casquinha para que você possa daí usar o recheio. Eu não tenho a gotinha aqui para fazer o teste, então vamos confiar no que a gente sabe que acontece, porque eu já li isso em vários lugares, tá bom? Ó, bolinha, aperta e vamos lá. Peguei um saquinho e vou colocar esse granulezinho branco dentro do saquinho, o suficiente para que eu possa fazer os meus 7 docinhos, tá? Eu vou usar esse ouro rosé da Sugar Art para misturar nos meus granulês. Coloco dentro do saco e chacoalho. Olha que lindo, agora eu tenho um granulê rosado, tá? Eu vou usar esse granulê para cobrir o nosso de cassis. Prontinho, todos enrolados, agora vamos arrumá-los bonitinho, tal qual eles merecem ser, né?
Estão prontinhos os nossos doces. Veja que lindo, né? É um mimo mesmo e realmente dá um diferencial usar esse glitter. Esse daqui, como eu falei, é um pó, na verdade, que é o Rose Gold da Sugar Art. Mas você pode escolher a marca que você preferir. Eu vou começar mordendo esse daqui, que é o de caipirinha. Vamos ver? Olha lá. É muito, muito bom. Agora eu vou morder o de whisky. Eu sei que esse trabalho é muito difícil, mas eu preciso morder o de cassis. É o de lamber os beiços mesmo. Gente, ficou bom demais. Pode fazer, vai fazer sucesso. Além de que fica lindo e delicioso, né?